Graça e paz, irmãos. Embora cada um no seu lar, estamos reunidos no mesmo propósito de louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer, pelo cuidado que Ele tem na nossa vida. Tá ok? Vamos começar nosso louvor. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Tua hora é perfeita, tua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Tua hora é perfeita, tua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Tua hora é perfeita, tua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Só quero tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu.
assim na terra como no céu. Céu. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Olá, queridos de Deus, que bom estarmos juntos para mais uma oportunidade de louvarmos a Deus, abrindo nosso coração também para que a palavra dele haja dentro de nós por ação do seu Santo Espírito. Agradeço sempre por essa equipe que tem se intercalado aos domingos para que tenhamos a boa música por meio da qual nós podemos expressar louvores ao nosso Deus, ou seja, podemos elogiar o nosso Deus, declarar tudo o que reconhecemos da pessoa dele, porque isso é louvar, reconhecer a majestade, a grandeza, a soberania, o caráter do nosso Deus e agradecermos a ele por quem ele é, por tudo que ele tem feito. Isso é expressar louvor a Deus e podemos fazer de várias formas, inclusive por meio tão agradável que é a música. E louvamos a Deus por todos que fazem a música na nossa igreja e todos os músicos cristãos, evangélicos espalhados por todo o mundo que são instrumentos de Deus, abençoando as suas igrejas, abençoando o povo de Deus e abençoando a todos que escutam e escutando a música, a palavra cantada, toca na alma, toca no coração. Quero partilhar com você a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7. Hoje, olhando para tantos templos fechados, quero pensar sobre o templo que importa a Deus. Quando um templo importa a Deus e que templo importa a Deus, à luz do que temos aqui relatado na experiência da pregação de Estevão antes de morrer, antes de ser assassinado pelos judeus que ficaram enfurecidos com o testemunho dele, com o confronto dele, mostrando que eles eram tão pecadores, idólatras, corrompidos, como os pais deles, que prostituíram, podemos dizer assim, o uso do templo, fazendo apenas uma religião de formalidade, não usando para o propósito legítimo de se apresentarem com o coração sincero e verdadeiro, cultuando a Deus, sacrificando a Deus, e do mesmo modo agiram contra Jesus, matando a Jesus. E Estevão, leia todo o capítulo 7, Estevão vai dar esse testemunho e depois ele morre, mas é abençoado, vendo a glória do nosso Deus e está na presença do Senhor com o seu testemunho que é lembrado e abençoa até hoje. Quero ler inicialmente, vamos meditar no capítulo 7 de 44 a 54, mas quero ler com você os versos iniciais de 47 a 50, que depois vamos repeti-lo no contexto da própria mensagem. E Salomão que edificou casa, mas Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão
todas estas coisas. Querido Deus, abençoa o teu povo. Que quem está ouvindo, recebendo esta mensagem, seja abençoado pela ação do Deus Santo Espírito, dando clareza, discernimento e, acima de tudo, fé, confiança, para colocá-la em prática na vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é um templo? O que é um templo? Poxa, pastor, está óbvio, está na cara. O templo é um espaço físico, sim, é um espaço físico, mas não é qualquer espaço físico. Ele tem a ver com o que ele representa. E tive pensando, olhando tantos templos e vendo-os inúteis hoje, porque com a pandemia, com o confinamento, com a quarentena, não podemos nos reunir, não podemos dar o uso devido ao templo. Mas o templo é um espaço físico que, na verdade, ele deve representar para nós evangélicos, e assim deve ser para cada fé, a presença de Deus, pelo propósito que está no coração daqueles que construíram, dizendo que construíram para Deus, porque querem usar aquele espaço em reuniões que vão exaltar o nome de Deus e dar testemunho da devoção que tem. Então o propósito diz o significado, o valor do templo. É pena que houve muita confusão, muitas pessoas quando dizem nós vamos à igreja, na verdade estão se referindo ao templo físico e não à igreja, que vamos entender, como a palavra diz, o que é de fato a igreja. Mas por que o texto diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas? Eu posso elencar aqui pelo menos 4 motivos de forma bem objetiva. Primeiro, como o próprio texto dá a entender, Deus é maior do que qualquer lugar, queridos. Se Deus é maior do que todo o universo que Ele fez, e o universo é muito grande, quanto mais de um espaço físico, com 300 metros quadrados, com 1.000 metros quadrados, ou que seja com 10 mil metros quadrados, com 50 mil metros quadrados, ainda é muito pequeno diante da grandeza de Deus. E quando a casa, um prédio, se acha maior do que aquele que o fez do propósito, está errado. Por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Todo lugar, também feito pelas mãos dos homens, acaba carregando as imperfeições, sujeito às variações do tempo, às intempéries da vida, e jamais vão representar a totalidade da grandeza e do poder de Deus. E também templos feitos por mãos humanas acabam, quer queira quer não, sendo dominados pelos homens que fizeram aquele templo. E eu já vi situações de igreja que para se mudar uma porta, um piso, era um parto porque fulano deu, fulano entregou, tal, e não pode mexer porque ele vai desagradar. As pessoas passam a se sentir donas daquilo que disseram fazer para Deus. Olha, se fizeram para Deus, Deus é o dono. Mas também Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque os lugares feitos pelos homens, amando de Deus, ou não, alguns dizem que Deus mandou, mas na verdade fizeram porque quiseram fazer. Na verdade, os templos deveriam apontar para a grandeza de Deus e mostrar quão frágeis nós, seres humanos, somos. E estamos diante de Deus, usando aquele espaço, aquele templo, para dar testemunho a todos. Olha, nós estamos aqui não por ostentação nossa, por grandeza nossa, não para fazer desse lugar um lugar de negócios, no qual a gente vai ter vantagem, mas para mostrar quão pequenos nós somos, mas quão grande Deus é, e mesmo assim aceita que nós, através das nossas obras, façamos algo e ofereçamos a Ele. Pensando em templo, devemos pensar em igreja. Templo é templo, um espaço físico. Igreja é o povo que se reúne nesse espaço físico, como pode se reunir em qualquer outro lugar. Igreja é a reunião dos remidos, daqueles que pela fé se tornaram filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, daqueles que, segundo Paulo em Efésios, se tornaram famílias de Deus, porque não foram nascidos da carne, do sangue, foram nascidos do Espírito,
Como Jesus Cristo disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não é nascer de novo na carne, mas nascer de novo no sentido de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 17. É essa a ideia que o Senhor nos dá. Observe o que 1 Pedro diz, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Olha os títulos: geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nesse sentido que a palavra deixa claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas na verdade Deus habita na igreja que é dele, que tem dele uma missão grande de anunciar a maravilhosa luz do Senhor, a luz que uma vez saídos das trevas, saídos do mundo, agora caminham nessa luz e sendo luz a todos que olham para o povo de Deus, para essa nação santa. Queridos, quando Estevão confronta os judeus, mostrando que eles, na verdade, tinham uma natureza pecaminosa, usavam da religião só para a glória própria, por mera formalidade, e que mataram os profetas que apontaram a idolatria e a corrupção deles, ele estava ao mesmo tempo dizendo em quem estava o coração dele, mesmo sujeito à morte, e em quem deve estar o coração da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é à luz desse texto que quero partilhar com você 4 aspectos bem objetivos sobre o templo que verdadeiramente importa a Deus, mesmo quando é o templo físico, mas um templo muito especial, à luz do texto, o texto que conta essa experiência de Estevão, que pode ser a nossa experiência de fé e comprometimento com o Senhor, mesmo numa situação de risco de morte, mas um risco de morte que não é suficiente para que Estevão negue a sua fé na pessoa de Jesus Cristo e esteja curvado diante da grandeza do Deus que lhe acolhe, que o recebe na sua presença. O templo físico que importa, qual que é? Eu confesso que tenho saudade de ver o templo cheio de pessoas, muita saudade. Eu desejo em Deus que essa quarentena faça com que as pessoas que não estão acostumadas a usar os templos, às vezes que não têm religião alguma, até de repente um ateu, não importa, todas as pessoas que tenham saudade de nós, crentes em Cristo Jesus, tenham saudade dos nossos templos cheios. Mas o templo físico só importa quando é um local de referência da presença e do poder de Deus, conferindo a autoridade a um povo que se chama pelo seu nome. Eu desejo que o povo tenha saudade dos nossos templos nesse sentido, porque há saudade de nós como um povo que é referência da presença de Deus onde quer que esteja, um povo que tem a autoridade do Senhor. Era isso que Estevão estava querendo mostrar àqueles da sua época, e foi isso que ele procurou viver na sua própria vida. Versos 44 a 46 vão nos dizer: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo, ou seja, o local usado como referência da presença de Deus, de culto do povo, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. O tabernáculo não era uma tenda qualquer, era toda sofisticada, com minúcias que não vamos entrar agora, mas você pode ver lá em Êxodo, mas tinha um propósito de ter os elementos todos ali de cultos, consagrados ao Senhor, a arca da aliança, com a lei, e era uma referência da presença de Deus no meio do seu povo, e a autoridade do povo de Deus, por ser povo de Deus, olhado pelas outras nações. É esse desejo que Deus quer
quando os nossos templos físicos sejam olhados. Não se encante as pessoas com os templos físicos e suas suntuosidades, mas porque eles trazem à mente um povo que é presença de Deus. Outro exemplo que podemos aprender com esse erro é que o templo físico só importa, queridos, quando é o testemunho de que reconhecemos a grandeza e a santidade de Deus. Por isso, reservamos um espaço para Ele nas nossas vidas, na nossa rua, na nossa casa, para adorarmos pública e exclusivamente. Deus quer que os espaços físicos que dedicamos a Ele realmente sejam um testemunho de quão grande Ele é na nossa vida. Deus é maior do que qualquer espaço, isso é verdade. Deus é maior do que o mundo, porque tudo Ele fez, mas qualquer coisa se torna grande pelo que ela representa, pelo que ela significa, por aquilo que ela testemunha. Eu tenho um colega pastor que ele é pequenininho, é uma figurinha. A gente tem muito carinho por ele. Ele, creio eu, que deve ter 1,49m, seria 1,50m no máximo. Mas aquele homem tem uma presença de espírito, um homem de fé, um homem de oração. E lembro dele desde a minha época de internato, quando eu fazia faculdade, e quantas vezes ele me abençoou orando pela minha vida. Então não importa a grandeza dos templos, mas na verdade a grandeza do Deus que aquele povo que construiu esse templo dá testemunho, e dá testemunho com viver santo, com viver que fica fácil ver que aquele povo é dedicado a Deus e o adora publicamente, o adora corajosamente e o adora exclusivamente. Não é um povo de muitos deuses, mas é o povo que reconhece somente um Deus, o Deus único, todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos hebreus, o Deus que é para ser Deus de todas as nações, de toda a humanidade. Estevão descreve isso nos versos 47 a 50, que já lemos, e diz: e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? De que adianta uma grandeza de um templo suntuoso, faraônico, se esse templo não for um testemunho de um povo que, na verdade, se curva humildemente diante do seu Deus Todo-Poderoso. Tenho insistido em dizer que a grandeza de uma igreja não é o seu patrimônio físico, sua estrutura, todos os seus equipamentos, os muitos shows que ela produz, mas na verdade Deus na vida de cada um dos seus membros. Que a vizinhança sabe disso, a cidade sabe disso, todos testemunham disso, a Deus naquela pessoa. E o local que ela vai para se reunir passa a ter um valor e significado, porque as pessoas dizem: olha, é ali que eles se reúnem, é ali que eles se reúnem. Se eles são o que são, imaginem a grandeza do Deus deles. Queremos conhecer esse Deus. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. Caiu na graça do povo, porque era grande o testemunho do Deus ainda maior que estava agindo na vida daquele povo. Que os nossos templos representem isso. Queridos, o templo físico importa quando é testemunho do nosso coração quebrantado e humilde. Um coração disposto a obedecer a Deus com toda a devoção, não com mera formalidade, como faziam os religiosos da época de Jesus e como tantas pessoas fazem hoje. Servem por mera formalidade. Pastores servindo pela mera formalidade, professores de EBD pela mera formalidade, pessoas na área de música, ação social, em todas as áreas, como infelizmente temos pessoas que servem apenas por mera formalidade ou por autodeleite, por autorrecreação, como serviriam em qualquer outro lugar, como se a igreja fosse uma ONG que dá oportunidade para a pessoa ter o prazer de fazer o que ela gosta. Na verdade, nós devemos fazer o que Deus gosta, o que agrada a Deus, como um serviço que edifica a igreja e abençoa a vida do próximo, a quem Deus quer alcançar.
E Deus nos capacita a isso. E nos dá alegria em fazer o que estamos fazendo, porque Deus é um Deus que nos conhece profundamente. O templo importa quando é testemunho disso, que somos pessoas quebrantadas, humildes, amansadas pela presença de Deus, do Espírito Santo, e que gostam de obedecer ao Senhor, porque sabem o que a palavra diz, que é melhor a obediência do que os muitos holocaustos. Hoje os crentes em Cristo não fazem mais holocaustos, ou seja, sacrifícios de animais. Mas, na verdade, o holocausto que nós prestamos, como diz o apóstolo Paulo, é a apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo e santo a Deus, o nosso culto racional, ou seja, levamos a nossa vida todos os dias à presença do Senhor. Isso é sacrifício, não é penitência, porque Jesus Cristo já pagou o preço por nós, mas é devoção, é obediência, e não se faz isso sem um coração quebrantado, humilde, pelo trabalhar de Deus. Estevão vai dizer isso nos versos 51 a 54. Homens de dura cerviz, ou seja, de coração duro, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Esses eram os religiosos daquele tempo. Quando as pessoas olhavam para aquele templo, não viam quebrantamento, não viam humildade, não viam obediência a Deus verdadeiramente, não viam devoção ao Senhor. Viam pessoas cheias de amarguras, de ranços, de disputas, de invejas, de melindres, servindo a elas próprias, não a Deus. Então, esse templo não mais importava para Deus, porque não era testemunho da presença de Deus, do agir de Deus, da devoção de um povo que se chama pelo nome do Senhor. Queridos, como eu desejo no Senhor que as pessoas olhem para o nosso templo físico e que eles importem para a vida delas, porque esse templo, que é daqui da igreja e de todas as outras igrejas, na verdade são um testemunho de que há um povo que se reúne ali, um povo comprometido com Deus e que realmente tem uma vida de devoção ao Senhor e se alegra em obedecer os mandamentos do Deus eterno. Mas quero compartilhar com você que o templo físico somente importa quando quem faz uso desse templo físico também é templo, mas templo do Espírito Santo de Deus. E louvado seja, pensando, queridos, na igreja, que não é um prédio ou qualquer outro espaço físico. A igreja somos nós, é o povo de Deus. Na verdade, Deus está presente na vida da igreja e nas ações do seu povo reunido em todo e qualquer lugar. 1 Coríntios 3,16 nos convida a pensar. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, Deus está em mim, Deus está em você, e precisamos nos lembrar disso. Também Deus está na reunião dos salvos que louvam o seu santo nome e que devem se congregar sim, não importa as diferenças, as lutas, as dificuldades, os sabores, as decepções. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. O que Satanás quer é que você dê brecha através de uma decepção de alguém com a palavra maldada, ou com, de repente, alguém que você achou que, puxa, não deveria ter oportunidade, ou tomar sua oportunidade na igreja, ou coisa parecida, e você deixa de congregar, deixa de se reunir. Porque Deus se alegra na reunião dos salvos, e quando você deixa de congregar, você, na verdade, não está punindo a igreja A, B, C ou D, ou esta ou aquela pessoa, você está entristecendo o coração de Deus. Portanto, se você me ouve e você está nessa condição, peça perdão ao Senhor e procure logo congregar.
Se está fora desta reunião, desta comunidade, da Igreja Batista em Bela Vista, retorne ou vá para outra da mesma fé e ordem, que tem a mesma convicção de fé, outra igreja evangélica que tem um compromisso com a palavra de Deus, que você pode louvar a Deus, não só através de músicas, mas com o seu serviço ao Senhor. Não deixe de se reunir, porque deixar de se reunir voluntariamente é pecado. Muitos gostariam de se reunir, não podem, sabe por quê? Por vezes estão presos. Quantos não estão agora nas UTIs dos hospitais, no leito de hospitais, querendo se reunir, mas não podem, por conta das suas dificuldades? E quantos não se reúnem simplesmente porque não querem, por orgulho, coração duro, cheio de amargura, atribuindo culpas a outros, quando na verdade a culpa está em seu próprio coração, que não se dobra, não se rende diante de Deus, não perdoa e não se lembra que tem um compromisso com Deus, que é templo do Espírito Santo de Deus, que precisa ser purificado todos os dias para agradar ao Senhor. Deus se alegra na reunião dos salvos. Lembre-se disso. Deus também ele se alegra, como está no Salmo 22, de 3 a 5. Porém, tu és santo, e tu que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Deus se alegra aí no templo do Espírito Santo que somos nós, quando há concordância para fazermos a vontade dele. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, e não precisa muita gente não, diz o texto, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de ti. Ou seja, reunidos para fazer a vontade do Senhor, para cumprir o mandato do Senhor. Os templos físicos só têm sentido, só importam se dentro deles, em seus espaços, estiverem os templos do Espírito Santo de Deus, que somos nós, os filhos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero concluir lhe perguntando, qual o templo que importa a Deus? Qual o templo que importa a Deus? Na verdade, Deus se importa com o coração de quem nele crê e confessa a ele como um único Deus. Deus está no coração quebrantado e humilde, que lamenta as suas próprias misérias e se deixa purificar pelo Espírito Santo. Deus está e tem como templo aquele coração abatido, triste, prestes a desistir, mas que encontrou em Deus ânimo, força, alegria, encorajamento, paz, esperança para prosseguir e fazer com que outros também prossigam. Quantos do Senhor têm se levantado para animar a outros nesse tempo de angústia, preocupação, de quarentena? Deus também habita como templo na mente que não se amolda a este mundo, não se conforma com este mundo, mas que procura se renovar e se transformar pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Na verdade, Deus está em cada um de seus filhos e na sua igreja, que ama cada ser humano e quer a salvação de todos. Por isso, demonstra, movida por Deus, demonstra o amor de Deus por meio de obras de fé, fazendo o bem sem acepção de pessoas e tendo o propósito de pregar o Evangelho, porque na verdade os templos do Espírito Santo, que são os crentes em Cristo Jesus e a igreja, têm um só desejo, a salvação de toda a humanidade, a fé em Jesus Cristo. Assim Deus está em todos os lugares, querendo salvar, libertar, perdoar, santificar, curar, restaurar, confortar. Esse é o nosso Deus. Ele está agora nesse momento, sem dúvidas alguma, nas UTIs, onde pessoas sofrem angústia, medos, mas a sua presença está nesse momento confortando aos que estão nas UTIs. Ele está nos presídios, nos orfanatos, nos lares de idosos até, por vezes abandonados ali. Ele está no quarto daquele solitário,
que não sabia que, na verdade, não estava só, porque Deus está presente, dizendo: filho, eu estou presente, estou te vendo em secreto. Secretamente também ora a mim, que eu te responderei. Deus está com aquele que está desempregado, preocupado com o dia de amanhã, dizendo: eu te sustentarei. Enquanto o emprego que eu estou preparando para ti não chega, eu te guardo, eu te preservo para a hora desta bênção. E já está sendo abençoado, porque está sendo sustentado por mim. Deus está com o abandonado pelos homens. Deus está com aqueles que se encontram em estado de vulnerabilidades, em condições de ruas ou em qualquer outro lugar. Deus está no meu coração, no seu coração, no coração de um povo que se chama igreja. Remidos do Senhor, salvos em Cristo, que tem exclusivamente ao Senhor e Salvador a quem recorrer, a quem buscar, a quem adorar, a quem servir. E desejam pela volta de Cristo ansiosamente. E enquanto essa volta não vem, querem, como o templo do Espírito, celebrar a vida na presença de Deus e dizer a todos: eis o Deus de amor e Deus de bondade, que quer acolher a todos e ama a todos indistintamente e deseja fazer do seu coração também seu templo. Os templos físicos, eles podem até acabar, mas o que não acabará é o seu coração e o meu coração como templo do Espírito Santo de Deus. Mas enquanto os templos físicos não acabam, e espero que eles não acabem até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós devemos dar um bom uso a esses templos e que de fato eles sejam referências de um povo que engrandece o nome do Senhor nosso Deus. Um povo cheio de amor, de bondade, de confiança, de fé, de piedade e de compaixão, que clama ao Senhor, confiado nele. E que ele lhe abençoe. Sinta-se templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus esteja agora, nesse momento, a lhe confortar, a lhe renovar no ânimo, na fé, no amor, no poder e na autoridade de filhos de Deus, a partilhar essa bênção com as outras pessoas à sua volta. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Estou aqui para dar os nossos avisos dessa semana. Primeiramente, agradecer aos irmãos que continuam contribuindo dentro das suas possibilidades nos dízimos e ofertas. E aqueles que assim o fizerem, que possam estar enviando o comprovante para o irmão Marcos para que ele possa ter esse melhor controle. Sabemos que hoje nós não estamos lá dentro da igreja, não estamos lá no templo, mas a nossa igreja não deixa de ter as suas obrigações. Então, que a gente possa continuar, contribuindo dentro das possibilidades. Também dizer que nós não temos data ainda para o retorno das atividades. Estamos aguardando informações tanto do estado quanto do município para sabermos quando poderemos retornar às atividades e assim que tivermos essas informações, passaremos aos irmãos. Quero pedir em especial que os irmãos possam continuar orando pelas famílias da igreja, pelos enfermos, pelos desempregados e também pelos idosos. E não vamos esquecer, irmãos, das missões, que nós podemos estar juntos em oração nesse momento tão difícil que estamos passando. Uma excelente semana a todos. Receber todo
louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Boa semana a todos, que nós possamos estar firme no mesmo propósito e que todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.